Paz seja convosco, povo de Deus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus fala no livro de Mateus, capítulo 23, do versículo 37 em diante. No título diz assim: o lamento sobre Jerusalém. Jesus Cristo lamentou sobre Jerusalém. Jerusalém é o povo, é a humanidade. Jerusalém é o povo, o qual Jesus Cristo visita. Você que está assistindo essa gravação, essa mensagem, você é Jerusalém, você faz parte do povo de Jerusalém. E Jesus Cristo está te visitando nesse momento. Mas esse povo aqui, nessa ocasião, nesta época, quando Jesus Cristo foi em pessoa, pessoalmente a Jerusalém, ele lamentou. Lamentou porque aquele povo não aproveitou a oportunidade. Lamentar é o quê? É expressar tristeza. Lamentar é expressar tristeza. É um ato de chorar uma perda. Isso é lamentar. E Jesus Cristo é tão maravilhoso, é extraordinariamente maravilhoso, que como ele se importa tanto com o ser humano, ele ama tanto o ser humano, ele se preocupa tanto com o nosso bem, que quando ele visitou a Jerusalém, ele chorou. Ele chorou. Imagine, Deus chorando por causa de um povo. E lamentar é o ato de chorar uma perda. Só que veja a diferença. Porque quem deveria estar chorando por causa da perda eram as pessoas. Mas Jesus Cristo, o próprio Deus, é quem estava chorando. Porque Deus não estava perdendo nada. Pelo fato daquele povo rejeitar a presença do Senhor Jesus, pelo fato do povo não aproveitar a oportunidade, Deus não estava perdendo nada com isso. Jesus Cristo também não estava perdendo nada. Mas ele chorou, ele chorou. Você vê, ele lamentou por causa disso. Imagine, tudo isso é o amor que Deus tem, que Deus sente pelo ser humano, a importância que o ser humano tem para com Deus. Então o lamento sobre Jerusalém, porque imagine, quem deveria lamentar, quem deveria chorar, quem deveria lamentar mesmo, eram as pessoas pelo fato de ter desprezado a visita do Senhor Jesus, pelo fato de terem rejeitado a oportunidade. Mas não, quem chorou, quem lamentou foi o Senhor Jesus. E hoje não é diferente. Hoje o Senhor Jesus Cristo visita. Ele visita muitas pessoas através da mensagem, através do louvor, através da palavra dele, da pregação, através de muitas formas diferentes. Jesus Cristo visita Jerusalém. A Jerusalém de hoje somos nós. A Jerusalém de hoje é você, meu irmão, minha irmã. Jesus Cristo está te visitando hoje. Aí olha só, o que
que ele falou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Então veja que o Senhor Jesus, por muitas vezes, ele tentou aproximar aquele povo dele. Muitas vezes, por meio dos profetas, por meio dos pregadores, através dos servos dele, mas aquele povo rejeitou. Aquele povo não aceitou. Por isso eu lamento. Eles matavam os profetas e apedrejavam os que eram enviados. Isso daí não só no sentido físico, matar fisicamente, mas matavam moralmente, manchando a imagem, denigrindo, falando mal, apedrejando, julgando, criticando, zombando, desprezando os enviados do Senhor, os servos do Senhor. E hoje não é diferente. Hoje é assim. Hoje muitas pessoas espalhadas por esse mundo afora, Jesus Cristo visita elas através de nós pregadores, mas muitas pessoas nos apedrejam, nos rejeitam, nos expulsam, falam mal de nós, criticam, verem os servos do Senhor com maus olhos, chamam de coisas horríveis. Então, com isso, qual é a intenção dessas pessoas? É matarem os profetas moralmente. Matar, manchar a imagem, a reputação, o nome. Tirar do profeta do Senhor a credibilidade. Tirar. Matar a credibilidade. A intenção dessas pessoas que apedrejam, que matam os profetas, é matar moralmente os profetas, tirar deles a credibilidade daqueles que o ouvem. Porque o que é que leva uma pessoa a se converter? O que é que leva uma pessoa a mudar de vida? O que é que leva uma pessoa a se aproximar de Deus? É ela ter credibilidade na palavra que o profeta está pregando, que o servo de Deus está pregando. É ela acreditar naquela palavra. É ela ver que é o Espírito Santo, que é Deus falando. Mas aqueles os quais não estão interessados em Deus, em Jesus Cristo, esses são os que trabalham dia e noite para matarem os profetas, para apedrejarem os profetas de várias formas diferentes, falando mal, criticando, xingando, desprezando, tentando matar moralmente de qualquer forma, tentar manchar a imagem, tentando denigrir, tentando atrapalhar de alguma forma, tirar das pessoas a credibilidade na palavra que o profeta prega. Então hoje tem muitas pessoas assim. E é por essas pessoas aí que Jesus Cristo lamenta hoje. Por causa de você que rejeita, por causa de você que não aceita a palavra de Deus. Porque quem não aceita a palavra de Deus, não aceita o próprio Deus. Não aceita o próprio Senhor Jesus.
Então Jesus Cristo está triste com isso, por causa desse tipo de pensamento, por causa desses olhos maldosos, maliciosos, impuros. Então Jesus Cristo está triste com isso, Jesus está chorando por causa disso. E ele está chorando não porque ele está perdendo alguma coisa, mas por causa de você que rejeita. Você é que está perdendo. E se não mudar, isso daí, as perdas maiores serão futuras. Porque quando aquele povo rejeitou Jesus Cristo, a perda foi grande no momento, mas depois foi muito pior. Porque Jesus, ele falou muitas vezes, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Quantas vezes, quer dizer, muitas vezes o Senhor tentou ajuntar aquele povo. E quantas vezes o Senhor já tem tentado aproximar você dele? Quantas vezes? Quantas vezes o Senhor já te visitou? Através da palavra, através da pregação, através do louvor, através da leitura da Bíblia. De alguma forma, o Senhor já te visitou muitas vezes. Por isso ele está dizendo, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos? Quantas vezes eu quis reunir vocês como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas? É isso que o Senhor Jesus quer fazer contigo, amados. Ele quer juntar, Ele quer acolher você, Ele quer trazer você para debaixo das asas dele, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas. Porque debaixo das asas do Senhor Jesus é o único lugar seguro que temos. É como os pintinhos, quando eles estão debaixo das asas da galinha, ali eles não estão vulneráveis aos perigos. E tem muitos perigos. Quando eles estão afastados, fora da proteção das asas da galinha, eles estão correndo risco de o gavião apanhá-los, a cobra, o rato, alguma coisa. Agora, quando eles estão debaixo das asas da galinha, nada chega, porque a galinha os defende com a própria vida dela. A galinha defende eles com a própria vida. Nada e nem ninguém pode tocar nos pintinhos, eles estando debaixo das asas da galinha. Então, e a galinha não importa, pode ser o animal que for, que se aproximar dela, estando ela protegendo os pintinhos, pode ser o que for, ela luta, ela ataca, ela defende, ela livra os pintinhos, ainda que custe a própria vida dela. Ainda que ela morra, mas ela defende os pintinhos. Então o que o Senhor está dizendo com isso? Que todos aqueles que aceitam a Ele, que o recebem e que se permitem serem guardados debaixo das asas do Senhor, o Senhor vai te acolher, vai te guardar, vai te proteger, vai te defender, vai te livrar de todos os perigos, de todos os ataques que poderão vir contra você. Ele te defenderá, Ele te livrará. Ele vai cuidar de você, Ele vai te proteger, Ele vai te abençoar. Nada vai te atingir, mal nenhum vai tocar na tua vida.
Porque estando você debaixo das asas do Senhor, é 100% garantido a tua proteção, o teu livramento. O Senhor cuidará de você, protegerá, defenderá, livrará a tua vida. Ele vai te acolher. Imagine só, debaixo das asas do Senhor é o lugar que você vai sentir proteção, é o lugar que você vai se sentir amparado, acolhido por Deus, guardado por Deus, protegido por Deus. E é o lugar que você vai sentir paz, que vai sentir tranquilidade, sossego, prazer de viver. Porque quantas são as pessoas hoje em dia que não têm prazer mais de viver? Alguns milhares de pessoas espalhadas nesse mundo que nem querem mais viver. Como que pode isso? Você veja tudo isso por quê? Por causa de que a pessoa está fora, ela não está debaixo das asas do Senhor. Ela não está sob as asas do Senhor. Por isso ela não tem prazer de viver. Por isso ela não se sente segura. Por isso ela não sente o amor de Deus. Ela não sente o afeto, o calor do Espírito Santo. Imagine o calor, o calorzinho que é debaixo das asas do Senhor Jesus. Como é gostoso ficar ali. Como é gostoso ficar debaixo das asas do Senhor, sentindo o calor dele, ele aquecendo a nós, ele nos guardando, nos protegendo, nos defendendo, nos livrando. E ali ele nos dá paz, proteção, alegria, felicidade, prazer, satisfação, plenitude de vida. Então tudo isso a gente encontra debaixo das asas do Senhor. Quem está fora das asas do Senhor Jesus, quem não está debaixo das asas dele, está vulnerável. É a mesma coisa do pintinho. A qualquer momento pode chegar a serpente, a cobra, e atacar o pintinho. Sem ele menos esperar, pode chegar o gavião rapidamente atacá-lo. E muitos outros perigos que ele estará correndo, muitos outros. E assim é o ser humano. Todo aquele que não está debaixo das asas do Senhor está correndo muitos perigos, mas muitos mesmos. Está vulneráveis aos ataques de Satanás. Está vulneráveis a cair nas ciladas do diabo, nos laços do passarinheiro. Então veja o quanto é grave isso, quanto é perigoso a pessoa ficar fora, ficar ausente da presença de Deus. É muito perigoso não estar debaixo das asas do Senhor. Porque você aceitando e entrando debaixo das asas dele, você vai estar guardado, você vai estar protegido, você vai estar abençoado, acolhido e sustentado por ele. Ele vai te aquecer, ele vai te tranquilizar. Tudo isso está debaixo das asas dele. Fora da presença dele, é impossível a pessoa encontrar todas essas maravilhas, todos esses benefícios, que é o que o ser humano mais precisa. Todos nós. E então ele falou quantas vezes ele quer ajuntar a todos nós, você que não está ainda debaixo das asas dele, é com você que ele está falando.
Ele quer te acolher, Ele quer cuidar de você, Ele quer te guardar debaixo das asas dele, Ele quer te proteger, Ele quer te defender, Ele quer te dar amor, Ele quer te aquecer, Ele quer te dar tranquilidade, Ele quer te dar sossego, Ele quer te dar alegria, felicidade. Tudo isso está ali debaixo das asas de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. E essa está sendo mais uma vez que Ele está falando com você. Por que Ele está falando? Porque Ele está querendo ajuntar você como a galinha junta os pintinhos debaixo das tuas asas. Ele está querendo. E você? Muitos aqui, ó, nessa época aqui, ó, eles não quiseram, não aceitaram, desprezaram a oportunidade, a maior da vida deles, desprezaram, rejeitaram. Jesus falou aqui, Jesus está falando, eles não quiseram. E você? Vai aceitar? Porque essa está sendo mais uma vez que o Senhor está falando com você e Ele está dizendo, eu quero te acolher, eu quero cuidar de você, eu quero te proteger, eu quero te abençoar, eu quero zelar de você. E Ele está dizendo, eu quero, mas e você? Você aceita Jesus Cristo? Você se submete a Ele? Você se rende a Jesus Cristo, ao Senhor, o Filho do Deus vivo? Porque se você quiser Ele já disse aqui, eu quis. Quantas vezes eu já quis? Quantas vezes Ele quis? E de repente até então você estava resistindo. Você estava dizendo não. Mas a oportunidade está aí. Não desperdice. Não abra mão dessa oportunidade. Porque Jesus não vai perder, Deus não vai perder. Quem é que perde? É a própria pessoa, é o ser humano. Jesus lamentou sobre Jerusalém, Ele expressou tristeza. Porque é isso lamentar, é um ato de chorar uma perda. Imagine, quem perde são as pessoas, mas Deus chora a perda por elas, porque Deus sente compaixão da pessoa que perde. Deus sente compaixão daqueles que perdem a oportunidade de não aceitar o Senhor Jesus, de não ser acolhido por Ele. Imagine que impressionante, como é forte Jesus Cristo chorar uma perda, sendo que é a pessoa quem perde, quando ela rejeita Jesus Cristo. E Ele falou, mas vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos... Versículo 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Então Ele falou, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Imagine, Ele está dizendo que aquele que rejeita Ele, aquele que despreza Ele, aquele que não aceita o Senhor Jesus, não aceita ser acolhido, ser cuidado por Jesus, Ele está dizendo que a vossa casa vos ficará deserta. E o que é que representa deserto? Vossa casa é a vossa vida. É a vossa vida. A casa é a vida. Nós somos a casa de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. Quando a pessoa aceita Jesus Cristo,
Quando a pessoa aceita Jesus Cristo e ama Ele, guarda a palavra dele, ele falou lá em João 14, 23, se eu não me engano, que aquele que aceita a palavra dele, ama Ele, que aceita Jesus Cristo, ele diz, e viremos para Ele, faremos nele morada. Essa pessoa aí que o aceita, vem o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo e faz morada na vida dessa pessoa. Então, quando o Senhor falou aqui, eis que a vossa casa vos ficará deserta, Ele estava dizendo, a vida de vocês que não me aceitam vai ser um deserto total, a vida de vocês. Vai ser um deserto. E o deserto sugere o quê? O deserto sugere seca. O deserto sugere dificuldades. O que é que tem de bom num deserto? O que é que tem de bom? Só sequidão. Sequidão significa o quê? Falta de bênçãos. Necessidade de bênçãos. Por isso ele mencionou essa palavra deserto, porque no deserto não tem nada de bom. Então toda a pessoa que rejeita Jesus Cristo, a vida dela, ela vai ser como um deserto. Não vai acontecer coisas boas. Não vai ser atraído para a vida dessa pessoa coisas boas. Essa pessoa enfrentará desertos, sequidão, necessidades, falta de bênçãos, falta de paz, falta de alegria, falta de consolo, falta de proteção, falta de tranquilidade, falta de felicidade, falta de saúde, falta de bênçãos financeiras, falta de amor, falta de alegria. Tudo isso aí é sequidão, é a sequidão do deserto. E imagine só como que fica a vida de alguém desse jeito. E quantas milhares de pessoas estão assim, por não aceitarem o Senhor. E isso que ele já tentou, muitas vezes. Como ele falou aqui, quantas vezes quis eu juntar os teus filhos como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, mas vós não quisestes. Então, a opção da pessoa é só dela, em querer ou não querer. Quando ela quer, quando ela aceita Jesus Cristo, então ela será acolhida por Ele, cuidada por Ele, e a vida dela se tornará um manancial de bênçãos. Agora, quando ela não aceita, quando ela rejeita o Senhor Jesus, então se prepare, porque na vida dela será um deserto, será uma sequidão só. Sequidão, necessidade, falta de bênçãos, necessidade de tudo que o ser humano precisa. Porque tudo que nós precisamos está em Jesus Cristo, está ali debaixo das asas dele. E quando a pessoa não aceita, ela vai encontrar essas coisas aonde? Vai buscar onde? Se Jesus Cristo é a fonte da vida. Por isso que muitas pessoas procuram essas maravilhas que está em Deus, mas elas procuram nas drogas, procuram no álcool, na bebida, nas baladas, na prostituição, procuram na vida errada, em muitas coisas erradas, achando que vai encontrar o que está unicamente em Jesus Cristo, só nele. E ele falou, declaro-vos, pois que desde agora, versículo 39, declaro-vos pois que desde agora já não me vereis. A pessoa que não aceita Jesus Cristo, que não aceita a palavra,
Porque quando você aceita a palavra de Deus, você aceita Jesus Cristo. Ele falou isso para os fariseus em João capítulo 6. Ele falou para aqueles que começaram a retrucar o Senhor, ele falou: quem me ouve, quem me aceita, ouve a palavra de Deus. Quem rejeita a palavra de Deus, a mim me rejeita. Então, quem aceita a palavra, aceita Jesus Cristo. Quem rejeita a palavra, rejeita o Senhor Jesus. Porque Ele é a palavra. No princípio era o verbo. Ele, no princípio, Ele era a palavra. Então, veja como é forte, ele falou: declaro, pois, que desde agora já não me vereis. Isso daqui é muito triste na vida de alguém. A pessoa, quando não aceita Jesus Cristo, ela não consegue ver Ele na vida dela. Não consegue ver. Ele falou aqui, ó, que aquele que não aceita, desde agora, ele falou: desde agora, pois vos declaro que não me vereis. A pessoa não vê Jesus. Quando ela rejeita a palavra, quando ela rejeita o ensinamento, quando ela rejeita de ser cuidada por Deus, de ser acolhida pelo Senhor, então ele declara: desde agora não me vereis. A pessoa não consegue ver Jesus. Quem rejeita a palavra, quem rejeita Ele, não consegue ver Jesus na vida dela, não consegue ver Jesus na saúde, não consegue ver Jesus no dia a dia dela, não consegue ver nada acontecer na vida dela. Ver Jesus não é vê-lo fisicamente, é ver o agir dele, ver as obras dele, ver as maravilhas deles acontecendo na vida da pessoa. É ter comunhão com Ele, é ter experiência com Ele no dia a dia. É você ver, é você perceber que Ele está agindo na tua vida. É você perceber que Ele está te abençoando, que Ele está trabalhando, que Ele está te auxiliando, que Ele está agindo ali. Então, a pessoa que o rejeita, Ele está dizendo que essa pessoa não mais verá Ele, não verá Ele, não verá o agir dEle, não verá as obras dEle, não verá as maravilhas dEle, não verá o poder dEle agindo. É isso que Ele quis dizer, é isso que Ele está dizendo. Ó, declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, quer dizer, até que reconheça, até que você ceda, até que você se submeta ao Senhor e diga: bendito o que vem em nome do Senhor. Então, até que a pessoa se submeta ao Senhor, ela não verá Ele. Mas a partir do momento que ela se submeter, se render a Cristo, se entregar a Ele, se converter a Ele e aceitá-lo, aí então ela vai começar a ver Ele na vida dela. Aí a pessoa vai ver Ele na própria vida, vai ver na vida dos filhos, vai ver na vida dos parentes, vai ver na vida financeira, vai ver na saúde, vai ver na paz, na alegria, na felicidade, vai ver no espírito dela o regozijo, a satisfação, vai vê-lo em todos os lugares, em todas as áreas da vida dela. Então essa é a questão, amados. Aquele povo daquela época não o aceitou, não quiseram. E você aceita, você quer Jesus na sua vida? Você se rende ao Senhor, você se entrega ao Senhor Jesus hoje? Porque essa é a oportunidade. E talvez seja a última. Quem é que garante que você terá outras oportunidades? Não fica adiando. Jesus lamentou porque aquele povo lá rejeitou.
Jesus chorou porque aquele povo rejeitou, não aceitou, desprezou a oportunidade. Jesus chorou por causa dessa perda, sendo que era eles que deveriam chorar. Porque quando a pessoa rejeita, é ela que deveria chorar, não Deus. Porque quem perde é o ser humano, quem perde é a pessoa. Porque hoje, todos estão tendo a oportunidade. Mas virão dias que essas oportunidades vão acabar, vão cessar. A porta vai se fechar. Está escrito, veja aqui o que diz no livro de Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8, versículo 11. Olha aqui, ó. Amós, capítulo 8, versículo 11. Ó. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Deus dizendo, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não é de pão, não. Deus vai enviar fome. Isso daí está para acontecer ainda. Deus vai enviar fome sobre a terra. Fome da palavra dele. Fome da palavra do Senhor. Sede da palavra do Senhor. Então as oportunidades vão acabar. Aí diz mais, ó, no 12. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Não a acharão. Vai chegar um tempo, vai chegar os dias, um tempo, que vai se cumprir essa palavra aqui. E as pessoas vão percorrer o planeta de ponta a ponta, de norte ao sul, em todos os lugares. Vão percorrer todo o planeta procurando a palavra do Senhor e não a acharão, não a acharão. Vai acabar. Você que despreza hoje, você que rejeita hoje, você que tenta matar os profetas, falando mal, criticando, chamando de ladrão, chamando isso, chamando aquilo, que apedreja os profetas e julga e condena e fala um monte de besteira, sem saber o que está falando, você está desprezando a oportunidade. Quantas vezes Jesus já falou contigo? Ele próprio falou. Quantas vezes ele já quis juntar você, acolher você e colocá-lo debaixo das asas e você não quis. Dias virão em que o povo vai procurar a palavra de Deus por todo o planeta e não vão achá-la mais, não vão encontrá-la mais, vai acabar. Isso daqui não muda, jamais mudará a palavra de Deus. Qualquer coisa pode mudar, menos o cumprimento da palavra do Senhor. Então pensa nisso, reflita sobre isso. Grava no seu coração essa palavra e se renda ao Senhor, porque o dia é hoje. Esse é o momento. Não o rejeite. Deixa Ele cuidar de você, deixa Ele zelar de você, deixa Ele guardar você, deixa Ele acolher você debaixo das asas dEle. E aí sim, você vai saber o que é ter vida abundante. Aí você vai saber o que é ter vida de qualidade. Aí você vai saber o que é ter prazer de viver. Aí você vai saber o que é viver de verdade.
vida de paz, tranquila, feliz, abençoada e protegida em todo o tempo. Deus os abençoe, amados. Fiquem na paz do Senhor e até breve, se Deus quiser.